A Amazônia, conhecida como o pulmão do mundo, é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta. No entanto, enfrenta sérios desafios devido à exploração desenfreada e atividades humanas prejudiciais. A luta contra a exploração da Amazônia tornou-se uma causa urgente para conservacionistas, comunidades indígenas e governos preocupados com o equilíbrio ecológico e o futuro do mundo. A destruição do habitat, a exploração madeireira ilegal, a mineração predatória e a expansão da agropecuária têm ameaçado gravemente o ecossistema da floresta, resultando na perda de espécies, mudanças climáticas e impactos irreparáveis para a humanidade e a vida selvagem que depende dessa exuberante região. Organizações ambientais e líderes indígenas têm se reunido em uma cruzada para combater a exploração da Amazônia. Através de campanhas de conscientização, protestos pacíficos, litígios legais e parcerias com governos, eles buscam proteger a floresta e suas comunidades indígenas. Ao destacar os efeitos devastadores da exploração irresponsável, eles clamam por políticas mais rigorosas para proteger a Amazônia e garantir a sustentabilidade da região. Para acompanhar esse sério assunto, fique com a gente. Recebendo aqui na Rede Vida de televisão, a Lígia Barbosa. Deixa eu explicar. A Lígia é uma cineasta premiada, famosa e uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso e, além disso, ela é uma ativista pelo meio ambiente, justamente quase que levada pelo trabalho que ela faz. Eu vou perguntar para ela, mas ela já é cineasta há mais de 20 anos, uma experiência larguíssima aí no mercado audiovisual, mas ela é conselheira também da Liga das Mulheres pelo Oceano, né? Um movimento que integra os esforços de emancipação de mulheres e atua pela conservação, claro, do oceano. Lígia, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado. Também. Olha, eu vou dizer uma coisa porque eu estou muito feliz com você aqui, porque eu sei o quanto você é ocupada, o quanto você tem por fazer ainda. A Lígia está sempre viajando. Eu acabei de perguntar para ela, ela falou, eu estou voltando agora da Malásia e tal, né? Então eu sei o quanto você é ocupada e você se dispôs a estar aqui com a gente. Muito obrigado por isso. Obrigada pelo convite também. Olha aqui, eu queria começar, só para que a gente pudesse, você começou a sua trajetória no audiovisual como? Você começou produzindo, dirigindo, como que foi? Fiz faculdade no Rio, eu sou carioca, né? Então comecei a fazer faculdade lá de comunicação e depois, em determinado momento, eu consegui uma transferência para São Paulo e fiz cinema em São Paulo. Aí fez cinema em São Paulo? Sim, ótimo. Sou formada em cinema, mas desde o começo eu estagiei. Meu pai sempre falava, minha filha, começa cedo. Vai fazer isso mesmo. Vai fazer estágio. Então, desde o começo da minha faculdade, eu sempre arrumei estágio. Comecei numa agência de publicidade. Foi um dia que eu fui acompanhar um set de filmagem. E aí o cenário estava atrasado, a diretora de arte não tinha ninguém para ajudar. E aí eu não podia fazer nada, porque eu era da agência, eu era estagiária. Aí ela falou assim... Eu falei para minha chefe, eu posso ajudar ela? Aí arregacei as mangas e fui ajudar. Não parou mais. E aí nunca mais parei, porque aí todo mundo quer te chamar para trabalhar, quando você tem esse entusiasmo, né? Pelo que você verdade. A gente tem você tem um trabalho bonito e assim, na questão de produção. Dá pra gente ver agora, Rodolfo? Só pra gente ver, vamos ver só pra gente começar a ver, que depois você me fala dos projetos em que ela trabalhou. Vamos. Maneiro esse castelo, hein? Qual é o seu nome? Nino. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos seus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Eu conheci Laerte Coutinho numa padaria e a gente sentou, eu e a Alessandra Corte, minha produtora, para propor para a gente fazer um documentário sobre o trabalho dela. A Laerte falou, de jeito nenhum, eu detesto revisitar meu trabalho. Por que eu tô sendo alvo dessa câmera? Eu sempre falo que a força de vontade muda tudo. O
treinador é aquela pessoa que tem que estudar as situações como outra profissão qualquer e tem que se adaptar e tentar fazer com que ele tenha recursos para oferecer para o seu atleta. You have to be tough to grow up in Brazil. So there's a natural toughness amongst the Brazilian fighters. You can't succeed with all the competition and the way they train down there. You have to be the best in order to become the best. Calma e mete a porrada. Essa história de 6 homens a bordo de 2 picapes Toyota Hilux, numa expedição cruzando o continente sul-americano através da maior floresta tropical do mundo. Across the Amazon. Pantanal, um paraíso submerso que esconde uma incrível variedade de animais. Aqui, todas as criaturas dançam ao ritmo das águas. Ano após ano, chuvas épicas inundam as terras castigadas pela seca, transformando a vida na região e criando novos desafios a predadores e presas. Ariranhas arriscam a vida por seus filhotes, enquanto jacarés, em desespero, devoram os seus. Meu Deus! Não, eu conhecia a Lígia, conhecia até através da Maria Luísa, mas nem imaginava quanta coisa. Você já foi por todos os cantos, lugares de produção. Castelo Rá-Tim-Bum, MTV, já passou por todos os lugares. Mas quando é que essa coisa do meio ambiente, da coisa, toma uma proporção maior na sua vida? Foi em 2006. Antes disso, eu trabalhei com publicidade, fui assistente de direção do Cal Hambúrguer no Castelo. Aí depois fiz a série lá, que era um reality. Isso na MTV. É uma coisa de vanguarda, porque quase ninguém fazia isso. Foi o primeiro reality do Brasil. Ninguém fazia isso. Não. Né? Interessante. Foi. E aí, em 2006, eu fui convidada para trabalhar no Canal Azul, que era uma produtora de documentários. Sei. Não existiam ainda National Geographic no Brasil, não existiam todos esses canais, não tinham base ainda no Brasil. Mas a gente foi convidado para fazer um trabalho com a sede em Washington e era uma expedição que refazia os caminhos do Che, quando ele sobe de moto até Venezuela. Sei, que teve até um filme depois que... Sim. Do Garcia... Do Walter Salles. Isso, Walter Salles, é verdade. De bicicleta, é verdade. Exatamente. Motocicleta. E aí a gente, logo em seguida, eles me pedem então para dirigir essa série que vocês viram, Across the Amazon, que o diretor da National Geographic falou, olha, eu preciso de uma rota inédita, preciso de uma história inédita e precisa ser na Amazônia, porque os olhos estão voltados para a Amazônia e eu preciso que seja lá. Foi então que a gente descobriu de que essa rota que vai do extremo leste ao extremo oeste... Leste-oeste, aquilo que você fez? Sim. Cruzando praticamente a Amazônia toda? Sim. Pela Transamazônica. Aí depois você cruza os Andes e aí a gente entrou pela Interoceânica, que era uma estrada que na época estava em construção. Tá brincando. Então a gente teve uma autorização especial para poder cruzar por ela. Vocês fizeram de carro? De carro. De carro? De carro. Meu Deus, mas foi uma aventura danada. Foi. Porque vocês dormiam, acampavam, esse tipo de coisa? Sim, tinha de tudo. Essa é a equipe que foi comigo. Essa foi a equipe, olha. Meu Deus. Os meninos. Essa é a rota. A rota. E chegou no Peru? Chega no Peru. No Peru. Em Talara. Então lá, não tinha como não despertar cada vez mais esse meu olhar para o meio ambiente depois de fazer uma viagem como essa. Mas eu sempre fui conectada com a natureza, desde que eu nasci. E essa aqui, de repente hoje, na verdade, você assumiu como produtor uma postura também de ativista hoje. Sim, foi em 2019, na verdade, que eu fui convidada para participar de um movimento que começa em 2019, que é a Liga das Mulheres pelo Oceano. Sim. Depois desses trabalhos, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, eu fiz muitos trabalhos no mar, muitos ainda inéditos, então ainda vão estrear. Ainda vão estrear, sei.
E mais alguns, como as coreanas, as mergulhadoras coreanas que eu fiz na Então, Coreia você do tem um Sul. trabalho interessantíssimo sobre essa questão das mergulhadoras coreanas, né? Sim. Dá pra gente ver? Vamos ver. Hanyu significa mulheres do mar. São mulheres que fazem mergulho livre desde o século XVII, numa ilha chamada Jeju, que fica ao sul da Coreia do Sul. Senhoras de 70, 80, até 90 anos, trabalhando em condições duras de mar. Elas têm um conhecimento muito grande. E o que é conhecer o mar? É saber as correntes, saber quando o tempo vai mudar, saber encontrar esses frutos do mar. Lá na água, elas permanecem em um estado de concentração extrema, uma espécie de transe até, e elas conseguem fazer vários mergulhos na sequência, sem muito intervalo de superfície. E a gente está falando de 5, 6 horas no mar. Elas descem e permanecem lá 2 minutos. É um trabalho duríssimo e que exige um preparo e um conhecimento do mergulho muito grande. Antigamente, a cultura das Hanyus não era muito conhecida e nem muito valorizada. Era uma atividade braçal. Os filhos também não tinham muito orgulho em falar que suas mães eram Hanyus. Ao longo do tempo, isso foi mudando. O governo local fez um trabalho muito importante de valorização dessa cultura e hoje a gente pôde ver isso lá na ilha com o Festival das Hanyus, com o Museu das Hanyus. Essa valorização chegou ao ponto de hoje elas serem reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Intangível da Humanidade. E os jovens agora começam a olhar essa atividade de um jeito diferente. Que a Liz está falando que aquela ali, ó, tem 100 anos, não, 90 anos. Agora deve estar com 95. Mas com 90 anos mergulhava. Mergulha ainda. Mergulha Olha ainda. que interessante, né? O que é interessante? O nome é Hanyu. Hanyu é o nome em coreano que quer dizer mulheres do mar. Do mar. Interessante. E é um trabalho muito, muito particularizado isso, né? Mulheres que mergulham e mergulham para pescar, para caçar. Sim, elas coletam frutos do mar para vender e vendem muito para o Japão. Olha que interessante. Isso na Coreia do Sul. E tem épocas do ano. Tem uma época do ano que elas coletam um tipo de frutos do mar e a outra época elas coletam algas. Então, interessante. E na verdade elas são mulheres mergulham em apneia. Em apneia. Ou seja, elas não usam nenhum equipamento, nada. Eu estou vendo elas só usando ali só um peso para descer. Sim, para poder afundar, né? Porque a roupa às vezes. E só isso, e só isso. E isso, elas mantêm a questão do sustento da família, da casa, dessa forma. Elas criaram seus filhos, deram educação, casaram, como elas contam, né? A gente casou nossos filhos, deu educação para eles. É um trabalho muito duro, a gente fica 4 horas na água. 4 horas? E elas mergulham sem parar, porque quando... Elas mergulham e fica 2 minutos... Ela desce, coleta, sobe 2, respira, 3 respirações, desce. E isso vira quase que um mantra, porque durante 4 horas ela tem que... Fazendo isso. Quanto mais ela coletar, mais ela vai ganhar, né? Então... E é interessante que ela, no documentário diz, no início antigamente era visto uma coisa meio assim, porque era tipo um trabalho. Um trabalho como, sei lá, quando a gente fala do boia fria, né? Que não tinha uma valorização da cultura, do método, de como elas trabalham. Sei. Hoje é diferente, porque todas... E esse documentário foi para National? Foi para National Geographic e teve a cultura também. Teve a cultura. Interessante, já está disponível então para agora está no Vimeo, aberto para quem... está no Vimeo? Está no Vimeo para quem... Então, qualquer um dá para assistir, está no Vimeo. Digitar Hanyu, a força do mar. Olha que interessante. Lígia Barbosa. É interessante. E é interessante, Lígia, porque você diz, há um tempo que elas coletam água, então há uma consciência ecológica também, né? Para, de repente, param de coletar os frutos do mar para que haja depois uma... Para não depauperar os recursos que sustentam a vida delas. Então, quando no filme a gente pergunta por que vocês não usam ar comprimido. E elas falam, a gente não usa ar comprimido porque senão eu coletaria muito mais. Olha que interessante! Eu vou acabar com os meus recursos que sustentam a minha família.
Que interessante, porque se você desce respirando, você fica lá o dia inteiro e você acaba. Interessante. E ali a medida é exata, né? E elas fazem muitas reuniões, elas discutem, né, como é que está o mar, se vai poder mergulhar, se não vai, como é que está a coleta, se está diminuindo, elas conseguem observar. Elas conseguem ver isso, né? E são tudo mulher que está... São todas mulheres, isso tem muito a ver com uma série de fatos históricos ao longo da história dessa ilha, principalmente. Tem algumas rênios em outras ilhas também. Mas as guerras levaram... Os homens? Os homens foram embora, e elas foi virando essa cultura bem feminina. Mas até, por exemplo, criar um período de defeso, então aquele período onde você não pode pescar aquela espécie para poder ela se reproduzir. Tudo isso está dentro uma consciência ecológica muito interessante. Ô Lígia, os seus projetos hoje, no momento, está ligado de certa forma também a uma causa assim, ambiental? A maioria tem falado de questões socioambientais, sim. A gente fez uma série sobre a costa brasileira, que chama Mar Brasil, que vai ser lançada. Como chama? Mar Brasil. Mar Brasil? A costa toda brasileira? São vários temas, então dependendo do tema, eu vou para algum lugar do Brasil diferente. Interessante. Também nessa questão mais ambiental. Sim. Porque a costa brasileira, o pessoal só conhece praia como se fosse o litoral pro turismo, né? Mas existe coisa muito bonita, né? Tem muitas questões que têm que ser colocadas, como a maricultura, que as pessoas não conhecem, que vem crescendo. Maricultura? Criação de mexilhões. Mariscos. Mariscos, mas de algas. De algas também? Peixes que estão entrando em extinção e que precisam ser recolocados no mar. Que demais. Questões ilegais, por exemplo, da pesca da lagosta, o trabalho que é feito nos manguezais, tem temas distintos, diferentes. E essa questão você se tornou, eu falei no começo do programa, que parte da Liga das Mulheres pelo Oceano. O que é a Liga das Mulheres pelo Oceano? Esse movimento, hoje que são 2.500 mulheres conectadas, a maioria na área científica, biólogas, socionógrafas, mas também mulheres na política, na comunicação, como eu, a Paulina Chamorro, que é jornalista. Vários setores da sociedade ali. São todas mulheres que têm como premissa a conservação do oceano. Que agora a gente usa o singular. Não usa oceanos mais não, né? É uma nova literatura que a Unesco pede que a gente use o singular para mostrar que é um oceano só, todo mundo conectado. Interessante. E a gente, então, tem trabalhado em várias frentes, várias causas, são todas voluntárias, mas é muito gratificante. Interessante. A gente vai ver agora no VTzinho sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Eu sei que você tem um trabalho, vocês estão fazendo, ainda estão fazendo? A gente tem um papel ali dentro dessa questão. Você vai explicar pra gente? Sim. Veja só, eu já te dei não ofereci café pra você. Você toma café, não toma? Toma café sim. Tá bom. Vai tomar café. Você toma café sem açúcar? Tomo, sem açúcar. Que pena, né, Lígia? Você toma café sem açúcar. Eu sempre falo que o café... existe uma seita que está crescendo no Brasil, chama seita do café sem açúcar. As pessoas se acham melhores do que os outros. Não é verdade isso. Mas que você sente mais o gostinho do café. Fala assim, eu tenho apoio, uma pessoa evoluída. Não, ele é barista. Ele é tudo. Na verdade, isso é tudo. Ele faz café, faz não sei o quê. Mas eu vou tomar com açúcar. A gente vai ver agora, depois eu quero que a Lígia explique pra gente sobre essa questão da foz do Rio Amazonas. Veja só. A exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas é um assunto polêmico e de grande importância ambiental. A área em questão é conhecida como a Bacia dos Solimões e engloba a foz do Rio Amazonas. Essa é uma região de grande biodiversidade, com ecossistemas sensíveis como os manguezais e também área de reprodução de diversas espécies. A Amazônia também é reconhecida mundialmente pela sua importância na regulação climática e como lar de comunidades tradicionais. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, possui concessões para exploração de petróleo na Bacia dos Solimões, incluindo áreas próximas à foz do Rio Amazonas. Essas concessões geram debates acalorados entre ambientalistas, cientistas, comunidades locais e empresas de petróleo sobre os riscos e benefícios da exploração nessa região.
Os principais argumentos contrários à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas são os impactos ambientais, as mudanças climáticas, riscos para as comunidades tradicionais. Isso porque a exploração de petróleo pode afetar diretamente as comunidades, que dependem dos recursos naturais da região para a sua subsistência, como a pesca e também o extrativismo. Além disso, a presença da infraestrutura da exploração e o transporte de petróleo pode trazer impactos sociais e culturais negativos para essas comunidades. No entanto, é importante ressaltar que existem argumentos favoráveis à exploração de petróleo na região, como a geração de empregos e o desenvolvimento econômico. Os defensores da exploração argumentam que ela pode trazer benefícios socioeconômicos para a região, desde que seja realizada de forma responsável e com as medidas adequadas. Gente, eu acho importante conversar isso com a Lígia, porque na questão hidrográfica, a foz de um rio é sempre a parte mais vulnerável. A foz, você pode ver, sempre, qualquer foz de rio, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro ali a foz do Paraíba, que é um lugar que ele praticamente vai em Atafona, ali em Campos. É um lugar também bastante degradado também, a gente tem visto. E essa questão da foz do Rio Amazonas, quem está acompanhando os noticiários tem visto, para a gente entender, há um projeto de exploração de petróleo ali, é isso que há. Sim, eles chamam de vários lotes, né? Eles criam vários lotes, em questão aí o que a gente está olhando é o lote 59, Sei. Onde então a Petrobras pede uma autorização para o IBAMA para ela fazer a exploração. Isso. A exploração é diferente de explotação. É diferente. A exploração é quando ele perfura para ver se de fato existe petróleo. É a primeira fase do processo. Se caso então ele tem petróleo, aí você entra numa segunda fase, que é a fase de explotação. Explotação. Aí de fato você começa a retirar esse recurso. Eu não sabia disso, olha que interessante. É muito pouco usado esses dois termos. Uma coisa é a exploração, na fase de pesquisa, para saber se compensa ou não. Exato. No atual momento é exploração, para ver se há ou não. Exato. O IBAMA negou. O que acontece é que você tem uma série de pesquisas e levantamentos que você tem que fazer para fazer essa primeira parte, né, a exploração. Todas elas podem ter algum risco. Então, todas elas são necessárias essas medidas de prevenção, análises, relatórios, pesquisas. E o que o IBAMA colocou para a Petrobras é que elas não tinham cumprido com o que foi pedido. E por isso eles não poderiam dar agora essa autorização. Então, agora está parado nesse momento, a Petrobras está revendo esse processo para pedir de novo. Mas existe todo um movimento para que continue negando. Ou não? Ou apresente, de repente, outras maneiras de fazer essa exploração sem que haja um impacto? Por exemplo, a Liga, principalmente o que eu faço parte hoje dentro da Liga, são cientistas, são pessoas sérias, que não estão ali só para negar qualquer tipo de avanço. Sei. Mas existem questões envolvidas. Então, na época, o que a gente fez foi reunir a Liga junto com mais 80 organizações. A gente produziu uma carta técnica com cientistas falando do que estava acontecendo para também servir de embasamento para as iniciativas políticas, incluindo o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia. Então, a gente reúne informações para dar subsídios para as decisões maiores. Mas não necessariamente possa ser negativa, entendeu? Porque a grosso modo, quando as pessoas têm um preconceito muito grande quando se fala de ambientalista, ativista e tal, porque existe uma ignorância no meio das pessoas em que tem assim, eu uso até um termo pejorativo, ecochato, né? O ecochato. Exato. Então, todo mundo que está ligado nisso, ele quer proibir, ele quer não deixar a evolução acontecer. E não é isso, né? Não é isso. Não é isso. Ou seja, só que as coisas sejam feitas da forma correta e séria. Não é à toa que foram feitos tantos estudos. Então, é essa preocupação que a gente tem. Então, agora foi negado, mas eles continuam estudando a possibilidade de se explorar. O problema é que a gente está falando de reduzir
a exploração de combustíveis fósseis até verdade. 2030. É verdade. Então, por que nós quê? vamos... Então, existe essa discussão também. Será que não seria melhor ampliar a exploração de energia de outras formas? Com Fontes renováveis, assim. Exato. Tudo. É verdade. Então, está tudo em discussão. Por outro lado, também, a gente sabe que não dá para fazer só energia eólica ou só hidrelétrica. Isso. Porque tudo tem impacto. Tudo tem impacto, principalmente hidrelétrica. O pessoal diz assim, a energia hidrelétrica é uma energia limpa. Não é. Nem é eólica, viu? Nem eólica, né? Todas têm impacto. Tem um impacto, sim. Eu acho que a única que não está tendo impacto por aí é o sol, que mesmo assim, quando você faz essas... Queima um pouquinho. A gente tem uma pergunta para a Lígia, vamos ver aqui, tem uma pergunta, vamos ver. Ainda que eu more na cidade, posso contribuir para a preservação da Amazônia? Todo mundo, né? Todo mundo pode contribuir. A Lígia mora na cidade também, ela não mora no meio do mato, não. Exato. É que meu trabalho ajuda a trazer informação sobre o que está acontecendo lá. Mas sim, se você não é uma comunicadora, uma jornalista ou uma cientista que está diretamente ligada à causa, sim, existem formas. Existe um projeto, por exemplo, que recente agora, uma plataforma nova na Europa que chama Water Bear, por exemplo. Lá eles têm vários documentários e você assiste o documentário gratuitamente. Sei. E logo em seguida você pode contribuir pela causa. Ah, que interessante. Então, se a causa é uma causa que te comove... Isso. Encostei no microfone. Mas, enfim, se a causa é uma coisa que te comove, você pode contribuir financeiramente. Isso. Né? Fazer uma doação e tal. Então, isso é uma forma de contribuir. Então, hoje existem vários projetos na Amazônia que recebem doações. Isso é uma coisa. A outra é trazer essa informação para quem está do seu lado, ou seja, tudo que você puder pesquisar e conhecer e ampliar o conhecimento das pessoas que estão no seu entorno do que está acontecendo na Amazônia, isso de alguma forma vai reverberar lá na frente, positivamente, né? Isso é interessante, qualquer um a gente pode fazer. Porque às vezes você conhece uma pessoa que tem influência de alguma coisa que pode ajudar com alguma... E a consciência também é uma coisa que já... Quanto mais pessoas têm consciência ecológica, isso muda muito aonde a gente está, o que a gente vive, o que a gente faz, qualquer lugar onde a gente esteja, né? Essa consciência ecológica. E a outra é a questão do consumo. Do consumo. O consumo. Se você consome alguma coisa que vem da Amazônia, da onde vem? Quem produziu? Isso. Como foi? Isso é uma questão que a gente fala muito, cada vez mais, se a gente cobrar da onde vem a rastreabilidade, da onde vem aquela madeira, da onde vem aquela carne, da onde vem aquilo que você está adquirindo e como foi processado, como foi feito, isso ajuda também. Lígia, muita gente vê o audiovisual, o documentário, às vezes apenas como entretenimento, mas existe mesmo no qualquer documentário, existe uma intenção por trás do documentário, uma intenção que pode ser ecológica, pode ser de conscientização, né? Vai mais direitos humanos. Como fazer? É importante que as pessoas mudem esse papel só de espectador, né? Na frente tô vendo um documentário e passar para ser também alguém que está ali junto daquela causa, né? Sim, hoje em dia, inclusive, tem uma tendência, né, nos Estados Unidos começou com isso, eles criaram até um documento onde tem 50 mil documentaristas envolvidos, que é um guia de impacto social. Ou seja, quando você faz o seu filme, como você pode reverberar cada vez mais dentro da sociedade aquele assunto que você está abordando. Então, existem agora técnicas, né, de você fazer uma campanha em cima do filme, ou para quem você vai exibir. Então, por exemplo, eu estou fazendo um filme agora que dá voz aos pescadores e eles falam das mudanças climáticas e dos impactos que o mar vem sofrendo no mundo inteiro. A gente rodou 6 países. 6 países. O que eu quero com esse filme? Então, como eu faço ele realmente ter um impacto, melhoria? Então, você pensa para onde você tem que levar esse filme. Quem tem que assistir? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma parceria com a Unesco. Entendi. Então, eu vou poder levar para a próxima COP, eventos grandes internacionais, onde vai estar se discutindo as medidas
novas de proteção e conservação ao oceano. Posso levar para o Ministério do Meio Ambiente, posso levar ele para uma exibição especial nas universidades. Então você tem formas de fazer aquilo reverberar. De ter um impacto no ponto certo ali, né? O destinatário certo. Inclusive com as ONGs, por exemplo, a gente teve o apoio de uma ONG americana. Nos conectou com várias comunidades no mundo inteiro. Então essa minha peça, esse meu filme, quando fica pronto, eu dou para eles usarem isso também como fonte de comunicação nessas comunidades que eles estão trabalhando. Então, de alguma forma você vai impactar. É verdade. E quais os outros trabalhos que você tem, você pode falar, não sei se pode falar, de repente, ligado a esse tema que você tem os seus projetos? Então, agora a gente terminou essa série Mar Brasil, né? Mar Brasil. Tem um filme sobre as queimadas no Pantanal, aquelas grandes queimadas. Então, ela fala não só da queimada, mas todos os outros impactos invisíveis que o Pantanal vem sofrendo. A gente fez um filme também agora, que eu acabei de terminar a pós-produção, sobre espécies invasoras. Também é inédito, ainda vai ser lançada. É uma espécie invasora. O que é espécie? Alienígena, não? Não, exatamente. Alienígena. São, por exemplo, o peixe-leão, que é um peixe que... Sei. Ouviu? Já ouvi falar que está devastando... Exatamente. Olha... O coral-sol. Também. O javali. O javali, que é um problema, interessante. O mexilhão dourado, que acaba com as hidrelétricas, eles infestam aquelas grades das turbinas. Então é um filme só sobre espécies invasoras. Tem Mar Brasil, tem Pantanal, Fischer Voice, Invasores, esses são os que eu estou terminando. Meu Deus, quanta coisa. E agora a gente vai começar a filmar aquele que eu te falei do Alfred Russel Wallace. Esse é interessantíssimo, interessantíssimo. Isso daria um programa inteiro para a gente falar. Que é um naturalista que trabalhou com Charles Darwin, né, que trabalhou também em consonância com a teoria da evolução, que é demais. É demais. Olha quanta coisa. Acabou o programa, que raiva que me dá quando a gente... Sempre assim, Lígia, quando começa a ficar bom, aí o programa acaba. Eu queria agradecer, Lígia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, a sua solicitude de estar aqui. Nossa, muito obrigado, Maria Luísa, viu? Maria Luísa que nos indicou e nos... E a Yum, a professora Yum, que nos conectou. Ela não pôde vir, a professora Yum, que é coreana, né? Coreana. Obrigado. A Yum já esteve aqui, Foi muito bom. Obrigado. Eu vou deixar o Instagram da Lígia para você seguir, para você saber o trabalho dela e para você conhecer todos os documentários. @LiBarbosa, mas é Li com Y. @LiBarbosa, Li com Y, Li Barbosa está aqui, ó. Tá certo? E o site também, Lígia Barbosa, Lígia sempre com Y, ligiabarbosa.com. Obrigado, viu? Muito obrigado, Lígia. Eu gostei demais. Conversa. Muito bom, muito bom. A gente vai encerrar o programa de hoje com o clipe Earth Song, com o cantor, quem? Michael Jackson. Obrigado a vocês que ficaram com a gente aí. Amanhã a gente encontra ao 12h.